Muito bem. E aí, cara, porque né, no seu mestrado, você já lidava com data science mesmo ou não? Como que era? O que aconteceu? Quando eu estava em dedicação exclusiva, esse é um programa que permitia, eu era oficial da ativa já, na verdade tinha sido promovido a capitão em 2015. Peraí, deixa eu pegar a data, 2015, daí isso, foi 2016 para lá. Só que mesmo em dedicação exclusiva, a gente tinha as reuniões nossas do PPGAL, que a gente chamava, era o grupo de pós-graduação de quem era oficial e era liberado, entre aspas, pela FAB. Você continuava ativo, mas você só tinha que frequentar a aula dedicada à pesquisa. E eu me voluntariei lá no IAV para acompanhar alguns grupos de pesquisa. Então, foi quando eu vi que eles estavam desenvolvendo a parte de navegação autônoma, alguns projetos que a gente foi para Santa Cruz para pegar telemetria de Vant, eu acompanhei o pessoal. E nisso a gente vai conversando tem muitos pesquisadores civis, militares, pessoal que às vezes foi fazer o sanduíche fora. E voltou, foi quando eu comecei a gostar muito dessa parte. Então, ali tinha o professor Ângelo Pássaro, lá do IAV, e tinham feito na época uma biblioteca toda em C++, dentro do IAV, com meteorística, tudo. Cara, eu falei, poxa, eu vou aprofundar tanto em machine learning quanto na parte de visão computacional. Então, foi aquele contato que eu já comecei. Data Science não foi uma etapa, vou dizer assim, a parte de dados, a gente vai vendo a parte de análise de dados, tratamento, parâmetro de motor, junto com o pessoal da logística, etc. Mas a área que me encantou naquele período foi o Deep Learning. Então, trabalhar com redes neurais profundas, e tinha muita gente que lidava. Tinha até o professor Rodrigo Scarpel, conhece ele ali? Sim. Trabalhou com muita, pelo menos no workshop, eu lembro que ele mostrava alguns projetos com plataforma de petróleo, detecção de onde estava. Claro. E sensacional, assim, os cases que ele trazia, né, de análise de dados. Eu digo que ele tinha até os melhores Excels da vida, porque ele conseguia botar umas animações, o algoritmo de gradient descent, de gradiente, de otimização, cara, ia mudando, cada célula ficava quadradinho, mudava de cor, ia dando zoom, negócio de otimização local. Eu falei, caramba, nunca vi. É o melhor mestre, ele programava. Era uma tabela didática, né? Era uma coisa absurda, assim, as demonstrações dele toda. Mas tendo contato com cases e vendo o projeto do pessoal na prática, poxa, eu quero fazer parte. Eu entrei num grupo de pesquisa, lá, grupo de trabalho de comando e controle, junto com a minha co-orientadora, né, a doutora Mônica. Também fui inserido em alguma coisa, o pessoal me ajudou muito. E só o fato de eu não... Qual que é o problema, eu acho? Quem fica só na pesquisa não tem problema. Tem pesquisas que são no campo teórico. Mas eu estava ali para ajudar a FAB a resolver um problema prático. Eu não queria que a pesquisa ficasse no papel. E o problema é que, por mais que você queira implementar na prática, se você fica só vendo paper e fazendo código de programação, você perde um pouco a noção da realidade. Você chega numa reunião séria e você propõe umas coisas que não são realistas. Agora, quando você está num grupo de pesquisa que está em campo, poxa, está tentando voar com aquele drone autônomo, você pega o melhor dos dois mundos. Então, eu acho que ter ido voluntariamente para o IAV e participado desses grupos, até hoje, você vai ver no LinkedIn, eu publiquei do projeto ASA, um ambiente de simulação aeroespacial, de missões. Cara, o nível do pessoal é altíssimo, todos os projetos lá do IAV, até mandar um abraço para eles, que eu conversei recentemente, eu tenho visto avanços, né? Você vê as verbas, às vezes elas são as mesmas para todos os órgãos do governo, mas o pessoal lá é muito bom realmente. Não, esse pessoal aí mexe com esses big science aí, né? Eles são... Realmente tem que tirar o chapéu para eles. Então aí o lance era ver a aplicação, né? Aplicação. Era a prática ali da análise, né? E aí você foi para essa área aí, que te chamou mais atenção, que é o que a gente chama. Vamos explicar para o pessoal então, né? Até que já falamos vários termos aqui e até esperar, até para a galera entender, porque tem muita confusão, né? Sim. O que é Data Science, Deep Learning, Machine Learning, redes neurais, tudo isso aparentemente é meio que a mesma coisa, mas não é. Sim. Né? Vamos dar uma explicada para a galera, como que é? Como eu costumo dizer, depende muito do referencial teórico, mas o Data Science é um termo que hoje todo mundo fala, a gente sabe que está muito em alta, mas é análise de dados em si. Você falar diagrama de Venn, imagina um grande conjunto, uma grande sala, né, chamado Data Science. Eu posso colocar o que é inteligência artificial, e dependendo do referencial, como eu falei, mas eu vou assumir, inteligência artificial, ela estaria dentro de Data Science. Data Science é analisar dados. Dados, o que são dados? Tem até aquela piada, né? Tem dado aí? Mas o que tem dado em casa? Tem dado em casa?
Deixemos em aberto a pergunta, mas prosseguindo. O dado, ele pode ser uma planilha de Excel que tem aquelas células numéricas, pode ser uma imagem, pode ser um arquivo de som. Porque isso sozinho ele não me diz nada. Quando eu tenho papel de alguém, um algoritmo, um modelo que ele vai debruçar em cima daquele dado, ele vai entender, to make sense, vai tirar um sentido, a gente transforma o dado em informação. Então a informação, opa, peraí, o dado sozinho não quer dizer nada, mas agora eu tenho uma informação. Um conjunto de informações bem gerenciadas, ela vira conhecimento. Então o conhecimento, e óbvio que daí você vai ter como que eu perpetuo esse conhecimento, como que eu retransmito. Mas é isso, o dado é só um insumo, é o petróleo. Dados são um novo bacon. Já viu comida ruim com bacon? Então o pessoal fala, né? Tem uma frase antiga que é o dado é o novo óleo, né? Isso. Que o dado é o novo, era mais Petróleo. importante do que o petróleo. E eu acho legal de falar no caso do Data Science que tem toda uma história, que ele começa lá atrás, né? Naqueles BI da vida, né? Sim. Que o pessoal vai tentando. Que o lance é esse, pessoal. Ter o dado não quer dizer nada. Quando você coloca uma inteligência em cima, uma ciência, um conhecimento, aí aquele dado passa a ter valor para cá. Sim. E são as pessoas que começaram a ver isso que começaram a se destacar. O Data Science ele começa com o BI, que é Business Intelligence, né, que é colocar inteligência em cima do negócio. Sempre a galera da economia indo na frente, né? Porque Sim. e também aí no caso, na época eles tinham muito dado, né? Sim. Porque dado tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, em várias áreas, primeiro ele foi um problema porque não tinha. Sim, é verdade. E hoje ele é um outro problema, porque tem demais. Então, teve que o pessoal que aprender a colocar uma ciência em cima de pouquíssimos dados e extrair informação, e hoje você tem um outro problema, que é nesse emaranhado de coisa que você tem, tentar extrair o que é importante. Tirar o ruído. E por isso que o Walmart, ele tem... mineração de dados é um termo que ficou muito... Aí veio uma evolução, né? Do BI passou um termo que foi falar na minha época, aliás, na minha época era outro termo ainda, mas era o data mining. Sim. Né? Que é esse lance de minerar o dado. O que é minerar o dado? É pegar esses milhões de coisas que tem hoje e pegar o que é importante. E é aí que alguns vão se destacando na multidão. Não é isso? Sim. E a mineração, você começa... Algumas empresas que tinham isso armazenado, só que você, como pessoa... Elas não davam valor, né, cara? Elas não davam valor nenhum, né? Para que eu estou gastando? O armazenamento era uma coisa cara. Claro. Se hoje você tem o storage, o S3 da Amazon, que é barato, terabyte ali, antes não era assim, as pessoas não entendiam. Só que, por que não entendiam? Quando você bota uma pessoa, um ser humano ali para olhar, cara, a pessoa consegue comparar 7 coisas. No máximo, depois ela começa a se perder, não faz sentido. Como que uma pessoa acha padrão? Não acha. E aí começaram os padrões escondidos. Padrões escondidos. Ainda, né? Daí aquela história da fraude da cerveja, que eu sempre costumo dizer. O Walmart mesmo, ele é tão pioneiro naquela época, poxa, começou a botar as fraldas do lado da cerveja no período da tarde. Por quê? Na década de 80, os maridos chegavam em casa, poxa, acabou a fralda. Daí, não, tudo bem, eu passo depois do trabalho. Passava lá, fralda, cerveja, já leva os dois. E disparou a venda, né? Tinha uma correlação altíssima. Esse exemplo do Walmart, o meu professor dessa matéria que eu fiz lá na PUC, ele ensinou por conta disso que eu falei. Você começa a estudar o comportamento. Sim. Então, por exemplo, na PUC lá, entravam milhares de pessoas por dia. E daí, cara, que tá entrando homem, mulher? Mas se você começa a analisar, você pode tirar proveito disso aí para alguma coisa. Sim. E muita gente tirou. A moça da cantina, eu lembro que ela tirou, que ela mudou a cantina de lugar por conta disso. Essa galera que vendia livro, o cara do Xerox mudou, na época tinha Xerox, hoje não tem mais não. Ele mudou também o lugar e o exemplo que ele deu foi exatamente esse do Walmart, de ter tido essa sacada. Sim. Até pensando na PUC, né? Olha só, olha uma ideia de empreendedorismo, né? Fazer uma inferência do clima para levar já guarda-chuva, capinha, né? Olha, são coisas, parece besteira, mas você começa a analisar e você consegue coletar. Você não entende, tudo é óbvio depois que você sabe a resposta. Você só vai saber a resposta quando você conseguir analisar esse padrão. Então falou, Business Intelligence, Data Mining são termos que vieram. Até um livro que eu recomendo para todo mundo, que é você que não é técnico, não sabe programar, ou para quem sabe programar, Data Science para negócios.
ele até fala que ele considera de maneira intercambiável o termo data mining, business intelligence, data science, porque no final das contas, que eu falei, depende de quem está falando hoje, Sim. depende da referência, mas é uma ciência que não é nova. Redes neurais mesmo são Sim, novas? não, nada disso é novo, nada disso é novo. E depois teve um outro termo que eu falo pro pessoal aqui, que ficou muito famoso. Aí sim, na minha época, era a estatística multivariada. Então, estatística multivariada é um termo aí que ficou muito... E esses métodos todos, na verdade, eles são métodos de estatística multivariada, que é lidar com uma grande quantidade de variáveis, que é isso que o Carlos falou, que o ser humano não consegue, né? A gente consegue fazer um gráfico no máximo de tridimensional, e olha lá. Sim. Agora, quando você tem 10 variáveis, que é pouca, na verdade, você já não consegue, né? Então tem que partir para essas... E seres humanos são muito ruins. Quando eu fiz a matéria de System Dynamics, o professor Jay Forrester, eu acho, do MIT, ele desenvolveu uma metodologia fantástica, usando algumas coisas da dinâmica de sistemas, mas System Dynamics é diferente. Que você vai ver... Os seres humanos são ruins de entender coisas que... estão espaçadas no tempo e que você tem por exemplo, um loop de reforço positivo. A resposta ela não é linear. Ela não é linear e ainda é espaçada no tempo. As pessoas não conseguem. Por exemplo, quantas vezes eu consigo dobrar uma folha de papel até chegar à Lua? Aquele exemplo teórico. As pessoas não têm a noção de exponencial. Então, quando a gente modela, é muito mais fácil. E porque o algoritmo também ele não vai ter alguns vieses que nós temos assim de... Claro, alguns com pressupostos. certeza. Isso aí que é o principal mesmo. Então, vem esses termos todos aí. E dentro dessa grande sala, né, que você falou que é o Data Science, aí tem várias coisinhas ali, né? Vários grupinhos, né? Sim. Como se fosse uma sala de aula, tem vários grupinhos, né? E aí tem o que ali dentro? Tem o pessoal do Machine Learning, Deep Learning, como que é? Como que o você analista dividaria? de dados hoje, você consegue entender ele como uma figura separada, porque quando a gente fala até Data Science, todo mundo tem que construir um modelo. Não necessariamente. Às vezes você uma análise bem feita, você consegue extrair o que você precisa. Mas dentro do Data Science tem inteligência artificial. E dentro da inteligência artificial você tem vários métodos. Desde um método, por exemplo... do robô, como que o robô que você coloca para limpar a casa, se alguém tiver alguma dica, inclusive de modelos de robô, tô precisando de um lá para casa. O que a gente comprou não era bacana não, mas algoritmos que conseguem fazer essa busca, algoritmos de reforço, de aprendizado, mas eu tenho inteligência artificial. E eu tenho uma categoria especial ali que talvez seja um termo que as pessoas escutam mais, machine learning, aprendizado de máquina. É muito interessante como que o machine learning você pega na década de 80, 70 para 80, como que ele se destacou. Porque o que era programação antes? As pessoas... Imagina que eu quero knowledge based, né? Eu tenho alguém programando todo o conhecimento do mundo. Programação, tem que ter regras para tudo. E as pessoas começaram a ver que, ok, eu consigo fazer isso com xadrez, mas existem alguns problemas que eu não consigo criar regras de negócios para tudo. E esses problemas são aqueles que a máquina aprende. Por que aprendizado de máquina? Se a gente for falar matematicamente, é porque a máquina aprende os pesos daquela equação paramétrica que ele vai atualizando. Mas é bem isso mesmo. O aprendizado de máquina, o machine learning, eu tenho dados históricos. Esses dados históricos, em grande quantidade, com cada coluna, imagina uma coluna de Excel. Eu tenho uma linha para o paciente 0. Eu tenho a pressão arterial dele, eu tenho a idade, eu tenho peso, frequência cardíaca em repouso e na última coluna eu coloco um 0 se ele não tem uma doença cardiovascular ou 1 se ele desenvolveu alguma doença cardiovascular. Uma pessoa, um paciente não me diz nada, mas imagina que eu tenho 1000 linhas, 10.000 linhas com 10.000 pacientes. Eu consigo colocar dentro de um modelo estatístico, um modelo paramétrico que eu tenho uma regrinha que ele vai rodar várias iterações, ele vai atualizando os pezinhos e pronto. No final, ele chega lá e fala, pronto, aqui tá bom, pode parar de treinar. Quando eu colocar um caso novo, ele vai me dizer, essa pessoa vai ter ou não vai ter uma doença cardiovascular. Óbvio, com uma probabilidade. Esse é o aprendizado de máquina. Daí a gente entra nas especificidades. Dentro de machine learning, tem deep learning, que são as redes neurais profundas, tem interseção com outras áreas, por exemplo, visão computacional, que é um campo separado, mas pode ter uma área comum com a inteligência artificial. E aí a gente vai misturando o termo, que eu acho que se trouxer mais vai acabar confundindo um pouquinho aí. Não, mas legal, né? Então, esse lance aí do aprendizado. Você acha que o lance... Porque muita gente fala que